Bom, pessoal, mais uma aula, né, com o professor Noel. E essa aula de hoje nós vamos estudar calor latente. E calor latente é um assunto específico para o segundo ano do ensino médio. E um assunto que cai muito nos vestibulares. Então esse assunto é de fundamental importância para vocês. O que seria mesmo calor latente? Entenda aí, é fácil de entender, não vai ter nenhuma dificuldade não. Observe bem, se eu tenho uma pedra de gelo, essa pedra de gelo ela pode estar a uma temperatura negativa ou no máximo ela vai estar a 0 graus Celsius, porque quando chega a 0 graus Celsius, o gelo ele vai transformar-se em água e aí vai acontecer a fusão. E esse calor que ele ganha na temperatura de 0 graus Celsius para transformar-se, para mudar de estado físico do sólido para o estado líquido, é o que nós chamamos de calor latente. Então, calor latente é a quantidade de calor que um corpo ganha para mudar de fase na mesma temperatura. Então, em uma temperatura ele ganha calor e muda de estado físico. O mesmo acontece com a água quando a gente coloca uma temperatura alta, quando chega a 100 graus Celsius. A água a 100 graus Celsius ela vai mudar o estado físico, ela vai mudar do líquido para o vapor. E esse calor que ela ganha a 100 graus Celsius é o que a gente chama de calor latente. A partir de agora, nós vamos teorizar essa parte de calor latente que eu falei para vocês. Bom, pessoal, então, continuando aqui o estudo, né, de calor latente, o calor latente é a quantidade de energia absorvida por um sistema termodinâmico durante as mudanças de fase, né? As mudanças de estado físico aqui, ó, tá? Mudança de fase. Vamos observar esse gráfico aqui, ó. De acordo com esse gráfico aqui, eu acho que dá para entender de boa, tá? Vamos observar esse gráfico aqui, ele é bem explicativo. Imagine que seja-se a água. O que é que acontece? A uma temperatura negativa, ela está no estado sólido. Então é gelo, a menos 10 graus Celsius, por exemplo, aqui, ó, menos 10. É gelo. Aí o que é que acontece? Quando ganha calor, quando esquenta, aqui o corpo ele está na fase sólida ainda, então o calor é sensível. Ele sobe até chegar a 0 graus Celsius. Quando chega a 0 graus Celsius, aí acontece a mudança de estado físico. Aqui é onde entra o calor latente de fusão, no caso da água. Para a gente calcular a quantidade de calor que ele ganha aqui nesse processo de mudança de estado físico, a regra é essa, ó, que mole. Então, quantidade de calor que é igual a massa vezes latente. Quantidade de calor é massa vezes latente. E aqui, nessa parte que estava subindo aqui, ó, na função crescente aqui, porque isso aqui é uma função constante, né? Lembrei de matemática, função constante aqui é uma função crescente. Nessa função crescente que o calor é sensível, a regra nós já estudamos, ó, que macete. A regra do que macete, ó, que macete é a parte sensível, que mole é a função constante. Então, beleza, na mudança de estado físico, ó. Aí o que é que acontece? A 0 graus Celsius, ela mudou o estado físico. Agora é líquido, né? Aqui estava sólido, agora nessa parte aqui é líquido, estado líquido. Aí no estado líquido é o calor sensível. Então essa regra aqui no estado sensível, a regra é que macete, a variação de temperatura, né? O que é a quantidade de calor, o M é massa, o C é calor específico e o delta θ é variação de temperatura, né? Eu gosto de colocar o delta θ, mas se quiser pode colocar delta T também, beleza? Aí quando chega lá a 100 graus Celsius, quando a água chega a 100 graus Celsius,
aí já vai acontecer ebulição, né? Mudança de estado físico para o vapor, vaporização, tá? Então aqui, ó, a vaporização é mudança de estado físico, é uma função constante. E a função constante, ó, que mole, quantidade de calor que é igual a massa vezes latente. Então alguém poderia perguntar, professor, qual o valor da latente da água na vaporização? A latente eu vou escrever aqui, ó, duas latentes. LF, latente de fusão, vale 80 calorias por grama. Isso aqui da fusão, tá? Gelo transformando-se em água. Então, lembra que é de gelo para água, ou seja, latente de fusão. Agora aqui, ó, de vaporização, que é essa parte aqui em cima, LV, latente de vaporização, é 540 calorias por grama. Agora é da água para o vapor. É essa mudança de estado físico. Tudo bem? Eu acho que deu para vocês entenderem aí. E a partir de agora nós vamos fazer um exemplo aqui. Vamos fazer essa primeira questão aqui, tá, gente? Vamos lá. Atividade de calor latente. E aí eu preparei essa para vocês, tá? Tudo questão de vestibular, eu acho que vocês vão gostar, vai ficar bem tranquilo para a gente trabalhar essas ideias aqui, tá? Mas lembra comigo, ó. Se a função é crescente, o calor é sensível. Se a função é constante, o calor é latente. Crescente, sensível. Constante, latente. Então, quais são as latentes? A latente aqui é de fusão e a latente aqui é de vaporização. Tudo bem? Acho que tá beleza. E aqui já é estado gasoso, né? Aqui já ficou no estado gasoso. Tudo bem? Então, vamos lá. Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. O gráfico abaixo mostra a evolução da temperatura de um corpo de massa M constituído por uma substância pura em função da quantidade de calor que lhe é fornecida. Então, aqui, ó, estado sólido, fusão, estado líquido, vaporização e aqui já estado gasoso, tá? Então acho que tá fácil para a gente entender isso, né, gente? Então vamos lá. Com base nas informações desse gráfico, assinale o que for correto. Em T igual a 20 graus Celsius, olha aqui, ó, T igual a 20. E T igual a 80, olha aqui em cima, ó, T igual a 80. O corpo sofre mudanças de fase. Vamos ver aqui. No 20, a função aqui, ó, constante, tá? Toda função constante é mudança de fase, tá certo. Vamos lá no 80. O 80 também, gente, ó, função constante. Se a função é constante, mudança de fase. Beleza, verdadeiro, perfeito essa daqui. Agora, a quantidade de calor cedido ao corpo enquanto sua temperatura variou entre 20 e 80 graus Celsius. Entre 20 e 80, vamos ver, gente. Entre 20 e 80 é aqui, ó. Nessa partezinha aqui. Daqui até aqui. Nessa parte é calor sensível, né? Porque aqui não mudou o estado físico. É como se fosse essa parte aqui, né, gente? Ó, vocês estão observando, o calor é sensível, é uma função crescente. E ele está dizendo que o calor é sensível. Verdadeiro. Eu chamo a atenção de vocês para ter cuidado, que é entre. Aqui na pergunta está entre. Se ele falasse assim, na temperatura de 20 e na temperatura de 80, aí acontece mudança de estado físico. Aí sim, seria mudança de estado físico. Mas ele não está falando na temperatura de 20, ele está falando entre, né? Entre 20 e 80, ok? Eu acho que tá beleza, essa parte da minha atenção. Então, verdadeiro. Vamos para a próxima questão aqui. O próximo item.
Tá aqui o próximo item, né? Em T igual a 0 graus Celsius, o corpo se encontra na fase sólida. Vamos voltar para o gráfico, né? Vou colocar o gráfico novamente. Vamos ver aqui esse gráfico. Temperatura de zero. Tá bem aqui, né, gente? Vocês estão vendo, ó. O zero tá na fase sólida. Essa partezinha aqui, ó, fase sólida. Tá vendo? Que é no zero aqui, ó. Tá? Então tá na fase sólida. O que é que ele diz? Ele diz que está na fase sólida. Então, verdadeiro, essa daqui ninguém ia errar. Por último aqui, ó, o calor cedido ao corpo durante as mudanças de fase é denominado calor latente. Claro que toda mudança de estado físico nós chamamos de calor latente. Perfeito. Então, todas as opções são verdadeiras. Eu acredito que vocês entenderam, né? Então, beleza. A partir daqui, nós vamos para a próxima questão nossa aqui. Vamos lá. Questão 2. Universidade Federal do Paraná. O gráfico abaixo, obtido experimentalmente, mostra a curva de aquecimento que relaciona a temperatura de uma certa massa de um líquido em função da quantidade de calor a ele fornecido. Tá. Então vamos ver, ó. Sólido, fusão, líquido, vaporização. E aqui o estado gasoso, tá? Então vamos pensar comigo aqui. Vamos lá, vamos pensar aqui. Sabemos que por meio de gráficos desse tipo é possível obter os valores do calor específico e do calor latente das substâncias estudadas. Assinale a alternativa que fornece corretamente o intervalo que pode obter o valor do calor latente de vaporização. Tá, gente? Então vamos pensar. O calor latente de vaporização, se fosse fusão era BC, mas ele quer vaporização, ó, é DE. Então tá aqui, ó. Fusão tá aqui. Eu vou até escrever isso para não ter nenhuma dúvida, ó. Aqui é fusão, ou seja, gelo transformando-se em água. E aqui é vaporização. Vaporização. Então é no DE. DE, a resposta tá aqui, ó. Letra C. Pode marcar aí de boa. Beleza, gente? Vamos para a próxima questão aqui. Questão 3. Vamos lá. É da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A energia consumida por uma pessoa adulta em um dia é de 2.400 quilocalorias. Então, esse é o valor do que, né? Eu vou até anotar aqui a quantidade de calor, 2.400. Determine a massa de gelo a 0 graus Celsius que pode ser totalmente liquefeita pela quantidade de energia consumida em um dia por um adulto. Em seguida, calcule a energia necessária para elevar a temperatura dessa massa a 30 graus Celsius. Então, são duas perguntas. Primeira pergunta, o que ele quer é que a gente calcule a massa, né? Vamos voltar aqui só para ver a quantidade de energia consumida por dia. Em seguida, calcule a energia necessária. Então tá. Então, determine a massa. Primeira pergunta é essa. Determine a massa. E em seguida, calcule a energia. Energia é o valor do calor. Então tá, são duas perguntas. Tá mostrando aqui as duas perguntas. Então, para mudar o estado físico, a regra é essa, ó. Que mole. Lembra que a latente é difusão, tá, gente? A 0 graus Celsius, tá? Quantidade de calor. Quantidade de calor é 2.400 quilocalorias. Estava aqui, ó, a grandeza. A massa, eu não sei.
qual é o valor da latente de fusão? Lembra que eu falei que é 80? Então, 80. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui mesmo, acho que dá para fazer. 2.400 dividido por 80. Corta um zero. E agora vamos dar o resultado dessa massa, né? Dessa divisão aqui. 24 dividido por 8 dá 3. Como sobrou um zero lá, 30 quilogramas. Tá? Quilogramas porque aqui está em K, né? Quilos, calorias. Logo aqui é quilogramas, tá? Vamos para a segunda parte da pergunta. Ele quer a energia. Energia é a quantidade de calor, né? Ele quer o quê? Para chegar a 30 graus Celsius. Então, para chegar a 30 graus Celsius, já está no estado líquido. A água transformou-se, o gelo transformou-se em água, claro, né, gente? Então, a regra aqui, macete. Lembra da regrinha, ó, que macete. Tá, então, beleza. Vamos pensar comigo aqui. Ele quer o valor do Q, nós não sabemos. A massa é 30 quilos, tá aqui, ó. 30 quilos. O calor específico da água vale 1, tá? É 1 calorias por grama vezes grau Celsius. E a variação de temperatura era 0, foi para 30. Então, de 0 para 30, quanto que aumentou, gente? Aumentou 30, claro, né? Então, ó, multiplicando aqui, dá 900 quilos calorias, tá? 900 quilos calorias. E aí nós já respondemos a questão da Universidade Estadual do Rio, né? Ele queria essas duas coisas aqui. Tudo bem? Beleza? Vamos agora para a nossa última questão aqui, ó. Questão de número 4. Vamos lá. É da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, tá? 3 cubos. Lembra que são 3. Tem que multiplicar logo por 3, né? De gelo de 10 quilos ou 10 gramas. Cada cubo tem 10. Então 3 vezes 10 dá 30, tá? São colocados dentro de um copo vazio, expostos ao sol até derreter completamente a 0 graus Celsius. Então, na mesma temperatura. Calor latente, ó, na mesma temperatura. Calcule a quantidade de calor necessária para isto ocorrer em calorias. E o calor latente de fusão ele já deu aqui, que é 80. Então, aqui é fácil, gente. Presta atenção, ó. A regra aqui, mole, latente de fusão, né? Gelo transformando em água, claro. Então, ó, que é igual. A massa de cada cubo é 10. São 3 cubos, então é 30. 30. A latente vale 80. Tá aqui, ó. Então, Q é igual 3 vezes 8 dá 24. Então, é 2.400 calorias. Tá, mas isso aqui em notação científica, escrevendo em notação científica, né? Os vestibulares costumam deixar as respostas todas em notação científica. Então, vamos escrever, ó, 2,4 vezes 10. Vamos ver, se eu colocar a vírgula nesse pontinho aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, depois da vírgula vai ficar, ó, 1, 2, 3 casas, 3 valores. Então, se são 3, coloca 3 aqui no expoente. Calorias, 2,4 vezes 10 ao cubo. Exatamente igual está aqui na letra E. Prontinho, pessoal. Eu acredito que vocês entenderam aí, ficou de boa. E eu vou deixar um banco de questões para a gente treinar. Eu acho que é um assunto bem tranquilo, né? Como nós já estudamos a parte de calorimetria introdutória, e aí fica bem mais fácil para a gente entender
essa parte aqui, ó, do calor latente. Então, um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus.